Podcast. Começar hoje mais um bate-papo muito bacana com um convidado de Pausu aqui, né? Nosso amigo Rony, né, professor de geografia. Vai bater um papo. O nosso assunto hoje é importantíssimo. Nós vamos falar sobre as guerras que estão acontecendo no Oriente Médio, as guerras atuais que estão... Assunto atual, né? Com o professor de geografia, com certeza. Né, Rony? Com certeza. É um prazer estar aqui com você hoje. Eu acho que é uma oportunidade para trazer informações, conhecimentos, atualidades de uma forma mais técnica. A gente não trabalha com achômetro, isso que é muito importante. Interessante. Essa informação, a gente quer que se estenda, né? Tomara que a gente contribua com os alunos, com o pessoal que vai ouvir aí, de uma forma assim, mais técnica mesmo. Com o que acontece, o que está acontecendo, quais são as raízes históricas desse processo histórico, né? Do conflito do Irã. E quais são os possíveis desfechos, ou seja, o que pode acontecer nesse conflito aí. Maravilha, então. Olha, já viram aí que o homem é radialista, hein? Dá pra ouvir até a voz dele aqui falando aqui, falar pra vocês, hein? Gente, muito obrigado ao nosso grande amigo dele também aqui, o Círio Construções, né? O Reinaldo José Círio, ele que me recomendou esse camarada aqui. Eu falo camarada porque a gente vai se conhecer legal agora aqui no bate-papo nosso aqui. Né? Gratidão, muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço. E obrigado também, além da Círio Construções, Círio Construções construir, reformar, projeto Minha Casa Minha Vida, com a Círio Construções, que é do Reinaldo José Círio. Entre em contato, depois no corte de câmera vai aparecer o zap dele aí, o contato. Então fale com o Reinaldo. Quer construir a sua casa? Tem algum sonho? Terreno? Financiar? Reinaldo José Círio. Ok? Fora isso, tem alguns banners que vão passando aí, alguns serviços que você pode encontrar, carregar entulho, mudança, tá o telefone do Ronaldo aí marcado também, você vai ver no zap também aí. Agora é época de Páscoa chegando aí, o pessoal gosta, chocolate, doçuras da Tia Lua, recomendo pra vocês aí comprar um doce legal, encomenda um chocolate bacana lá do Pastor Silas também ali. Ok? Além disso, tem a Brisa Uniformes, também nosso parceiro, camisa bonita aqui. A Brisa Uniformes é de Santa Cruz do Rio Pardo. Ok, gente? Vamos começar já aqui com esse bate-papo legal e seguindo aqui, então se abandona mais aí no YouTube, né? Não esquece de passar, se inscrever, me ajudar. É importante que você se inscreva no canal, é importante que você comente, é importante que você dê um joinha, é importante que você compartilhe com os amigos, ok? E vamos começar esse bate-papo legal. Júnior, boa noite pra você, né? O Júnior é o nosso operador de câmera, não tá aparecendo ali, mas é um cara que dá uma força legal. O Rony também trouxe o irmão dele, o João Marcos, é isso mesmo, né? João Marcos. Mais a esposa, mais seu filho. O João Henrique também tá presente. O filho junto, né? Tá todo mundo aqui, né? Estamos com o pessoal bacana aqui, graças a Deus, pessoal bom conosco aqui. Isso é muito importante. Ô Rony, você é professor de geografia. Professor de geografia. Há quanto tempo que você tá nessa formação, hein? Faz 20 anos que eu dou aula. 20 anos, 20 cara? 20 anos. Comecei bem novinho, comecei com 20, hoje estou com 40. Eu dou aula para o ensino fundamental e médio. Sou professor de cursinho, palestrante. Dei aula na Unifil também, quando tinha o curso de geografia lá. Dei aula por 3 anos na FIU, né? E continuo, dou aula no ETEL, dei aula aqui em Bernardino, no SEMEAR, dei aula no Positivo em Piraju, tanto na rede pública quanto na rede particular. Hoje eu sou vice-diretor na Escola Anália Marquesi, mas continuo atuando como professor na ETEL, que é a Escola Técnica de Eletrônica em Pausu. Também. Você é de Pausu mesmo? Sou de Pausu. Ah, legal, cara. Minha terra é Ipauçu. Então são 20 anos já 20 anos de estrada aí. Professor, Isso. Então o cara já passou por várias situações aí de aula aí, né? Muitas. Então, né, assim, é até legal a gente trazer alguém dessa área da geografia, né? Porque esse assunto de geopolítica, nós vamos comentar aqui a guerra atual que tá acontecendo, Irã, né, Israel, Estados Unidos. Cara, o negócio tá complicado, tá cada vez mais se apertando, né? E na sua visão, assim, né? Até que ponto isso vai se estender? Onde chegaremos com isso aí na sua visão aí? Na minha visão é o seguinte, com base, vamos começar assim, pra gente entender, vamos começar de frente para trás, começar de hoje. Qual é a atualidade de hoje? Nós tivemos essa semana uma tentativa, né, do Trump, que ele promoveu aí um acordo, quer promover um acordo com o Irã, e ele estipulou 15 pontos. 15 pontos no acordo, é atual. Hoje foi bombardeado uma usina de processamento de urânio no Irã.
Isso não é bom. Então, o que acontece? Partindo do princípio da atualidade de hoje, Israel tem interesse em continuar a guerra, e eu já vou falar o porquê. E os Estados Unidos já têm interesse em parar com a guerra. Por que os Estados Unidos têm interesse em parar com a guerra, mas o Irã não tem? Estados Unidos, o Trump tem esse ano nos Estados Unidos as eleições parlamentares que acontecem em novembro, e assim, na pesquisa o Trump já caiu de 40% da pesquisa para 36%. Isso é ruim para ele. Além disso, nós temos a Copa do Mundo. Então ele precisa de um Estados Unidos em paz. Então a galera nos Estados Unidos, a população, já reivindica, não quer que os Estados Unidos continuem com a guerra no Irã. Então é ruim para o Trump, principalmente para a reeleição dele, essa guerra, esse desfecho aí. Agora, pro Israel, o Netanyahu quer continuar, é interessante para ele, por quê? Por duas razões. Primeiro, que ele enfraquece o Irã. Isso é importante. Do ponto de vista geopolítico, ele enfraquece o Irã. E também ele é condenado, ele tem problemas de corrupção, de crimes que precisam ser sancionados lá em Israel, né? Ele precisa resolver essa questão. E se ele parar a guerra agora, ele pode ir preso. Ele está condenado, certo? Então, se ele continua a guerra, na lei de Israel, no parlamento, permite ele continuar no poder. Israel tem aquela coisa, né? Israel está no DNA guerra. Então, assim, ele prefere continuar a guerra. Para continuar o status de força, ele precisa transmitir essa força para Israel, mesmo que dentro de Israel existe a oposição, que não quer, que não queira, mas ele é ultraconservador, ele é ultradireita. Então, ou seja, na visão dele, ele precisa agora ir até o fim. Agora, o que é importante ressaltar é o seguinte, eu já vou entrar na parte histórica para a gente entender, que o grande motivo pela qual os Estados Unidos e Israel coordenaram os ataques contra o Irã é justamente o programa nuclear que o Irã tem. Na verdade, a gente vê que é um jogo de interesse, é um conflito, né, baseado em jogo de interesses, né? Aparentemente, alguns falam é uma guerra religiosa, é uma guerra política, é uma guerra de interesses. Na verdade, se for resumir tudo, cada um tem interesse em alguma coisa. Não é um conflito à toa, não aconteceu do nada, né? Isso surgiu ali, né, por interesses. Né? Talvez sejam recursos naturais, podem ser recursos naturais, né? E entre outras coisas aí que cada país tem seus benefícios, né? Sim. E aí nesse quadro geopolítico, né, como você está comentando aí, né, em relação aí ao presidente, né, dos Estados Unidos aí. Sim. E assim por diante, né? É aquela velha história, né? Nada é por acaso, sempre existe um propósito de alguma coisa, né? Sim. Essa guerra não é essencialmente religiosa. As pessoas costumam fazer esse link, Manuel, mas ela não é essencialmente religiosa. Seria uma guerra essencialmente religiosa se fosse assim, porque o Irã ele é constituído de xiitas e também tem sunitas. Dentro do Islã, é importante ressaltar o pessoal entender que dentro do Islã nós temos duas vertentes fortes, duas correntes de fé. Nós temos os xiitas e nós temos os sunitas. No Irã é majoritariamente xiita. Então vamos lá. Israel, nós temos majoritariamente judaico ali, né? Então são israelenses, mas são adeptos ao judaísmo. Não é uma guerra religiosa. É uma guerra de interesse de território e, sobretudo, programa nuclear. Só para concluir essa primeira parte, o programa nuclear, como que ele funciona? O pessoal entender. Por que Israel sabota o tempo todo, boicota o programa nuclear do Irã? Porque o Irã conseguiu já 60% do enriquecimento do urânio. Como que funciona? Para fins civis, produção de energia elétrica, por exemplo, tem várias usinas. Aqui no Brasil nós temos a Angra 1, 2 e 3, Sim. que produzem energia elétrica para fins civis. Para fins civis, nós precisamos de um enriquecimento de até 3,5% ou 4% de enriquecimento do urânio. Tá? No caso do Irã, ele tem 60% de enriquecimento. Quando que isso transforma numa arma nuclear? Quando ele atinge um enriquecimento de 90% do urânio. Então, assim, a natureza, agora vamos entrar um pouquinho na geologia, ela fornece urânio em forma de minério, Correto. os minerais. O urânio, ele sai, urânio 238, é abundante o urânio 238 da natureza. O urânio 235 já é um urânio, tem na natureza já, só que ele precisa ser enriquecido. É esse que serve para fazer a bomba
atômica. Só que quando que é extraído... Aí, quando vai para a usina, num reator, por exemplo, lá dentro do reator, o 238, 235, é transformado no plutônio 239. Eu não sou professor de química, eu estou falando do ponto de vista geográfico mesmo. Correto. Aí o reator consegue produzir o plutônio. O plutônio é essencialmente para arma nuclear. Ele é poderosíssimo, né? A liberação de energia concentrada é muito grande. O que acontece? O Irã já está 60%. Nós temos vários países do mundo que têm a bomba nuclear, que assinaram o tratado. Mas só para o pessoal entender, eu vou fazer um breve histórico aqui. Pode ser? Pode. O pessoal entender essa lógica, senão nós vamos falar, estamos falando de atualidade, precisa ver a raiz histórica do negócio. Quando que esse problema começa exatamente? Tem raiz histórica. Começa em 79. Em 79, 79 acontece uma revolução xiita dentro do Irã. É aí que começa o problema para Israel. Até então não era um problema. Se nós pegarmos na história, o pessoal que nos assiste aí, Israel foi criado em 1948. Então, em 1947, a ONU fez o projeto de partilha da Palestina, que até 47 não era Israel, não existia Estado de Israel, existia só a Palestina. Em 48, a ONU define Israel como Estado. Beleza, 14 de maio de 1948. Olha só que interessante. Em 14 de maio foi oficializado pela ONU a criação do Estado de Israel. O que pega ali? Foi criado um Estado de Israel com uma população judaica, sendo que tinha já palestinos no território. Uma grande maioria palestina já no território, que são representados pelos árabes. Beleza até aí? Então o que acontece? Um dia depois, em 15 de maio de 48, já acontece a primeira guerra, que é a Guerra da Independência. 5 países árabes atacam Israel. 14 de maio é oficializado o criado o Estado de Israel pela ONU. Em 15 de maio já acontece a primeira guerra, que é a Guerra da Independência. 5 países: Egito, Síria, Jordânia, o Iraque, né? Nós temos o Líbano. Eles atacam Israel. Israel sai vencedor dessa guerra, com a ajuda dos Estados Unidos e do Ocidente, claro. Depois nós tivemos aí o Israel ganha corpo e aumenta o seu espaço. Por quê? Na divisão da ONU, Israel tinha mais ou menos 60-40. Era 60% do território contra 40% da Palestina. Ou seja, eles chegam depois, conseguem um Estado, um país para ele, e a Palestina não é reconhecida. Para a gente entender. Daí para cá nós tivemos várias guerras. Nós tivemos a Guerra dos 6 Dias do Canal de Suez, que eu não vou entrar nesse mérito agora. Depois a Guerra dos 6 Dias. Depois nós tivemos a Guerra do Yom Kippur, em 70. O que acontece? Até 79, Irã e Israel eram parceiros, eram aliados. Inclusive, Irã era aliado aos Estados Unidos. Isso é muito importante o pessoal entender. Para entender essa lógica hoje, é necessário entender isso. Quem que dominava o Irã até então? Era uma monarquia persa de 2.500 anos, que culminou ali na morte, na deposição, né, do Reza Pahlavi, do Shah Reza Pahlavi. O que é um Shah? Era um rei. Então ele sai em 79. Lembrando, pessoal que está nos assistindo aí, que o Reza Pahlavi é o filho, porque é Mohammed Reza Pahlavi. O pai já tinha sido rei, depois o filho ficou. E aí, em 79, por movimentos populares no Irã, indignação, clero xiita, que seria a oposição desse Shah, descontente, porque é o seguinte, como os Estados Unidos estavam aliados ao Shah Reza Pahlavi, o país começou a se modernizar. Foi se modernizando, só que isso causou uma desigualdade social dentro do país. Desigualdades sociais, problemas sociais, a pobreza aumentou a tecnologia, a indústria, mas o capitalismo trouxe uma certa desigualdade social, eles não estavam preparados para isso aí. Modernizou os Estados Unidos aliado. Quando chegou em 79, houve uma revolução, um movimento muito forte dentro do país, que depôs o Shah Reza Pahlavi, saiu, ele fugiu para o Egito. Tá? Quem que toma o poder? O Ayatollah Khomeini. Então o Irã deixa de ser uma república aliada a Estados Unidos e Israel e passa a ser contra Estados Unidos e Israel no discurso do Khomeini. Qual que era o discurso do Khomeini? Ele criou a frase famosa, né, que intitulou aí, tipo assim, Estados Unidos é o grande Satã
Israel, pequeno Satã. Essa, a gente pode, por exemplo, né? O pessoal sempre comenta, às vezes fala bastante, né? Que, assim, boa parte do judeu está concentrado, né? Nos Estados Unidos ali. Isso é uma realidade ou isso só... Dentro de Israel, você fala? Não, uma boa parte dos judeus estão concentrados ali dentro dos Estados Unidos. Tem Estados Unidos... E aqui as maiores riquezas hoje dos Estados Unidos estão concentradas nas mãos dos judeus. Isso confere? Isso confere. E assim, ó, quando os judeus, biblicamente, isso é rapidinho nas escrituras, eles foram perseguidos, houve uma diáspora. O que é diáspora? Eles saíram, foram perseguidos pelos romanos e eles se espalharam pelo mundo todo, essencialmente na Europa. Eles se concentraram na Europa. Sim. Tá? E tem muitos judeus nos Estados Unidos. Tem muitos judeus. Quando eles foram perseguidos na Segunda Guerra Mundial, por que eles foram perseguidos pelo Hitler? Porque eles detinham os bancos, o dinheiro, tudo estava na mão dos judeus. Sim. É um povo rico, sabe mexer com dinheiro, sabe mexer com joias, ouro, pedras preciosas. Eles são um povo muito inteligente que sabe negociar. E tem muita riqueza. E eles têm uma expertise, né, nessa área de dinheiro aí. Então, você acha que, por exemplo, pelo fator, né? Eu te fiz uma pergunta, você me deu uma resposta que dá pra gente complementar com o que eu vou falar aqui agora. Você acha que pelo fator desse grande concentrado do povo judeu ali nos Estados Unidos, né, fortaleceu grandiosamente essa ação do presidente atual dos Estados Unidos, ter a decisão, nós vamos ajudar Israel, nós vamos ser aliado contra, né, o tal adversário que é o Irã. Então esse povo presente ali fortaleceu essa iniciativa do presidente dos Estados Unidos de vamos lá, vamos ajudar. Eu diria que não, essencialmente não. Maravilha, isso que eu ouvi. Perfeito. É o seguinte, existe judeus nos Estados Unidos, mas não é uma maioria. Correto. É uma minoria, tá? Eles são importantes, são. O que leva os Estados Unidos a ser aliado a Israel é um interesse geopolítico dentro do local, do Oriente Médio. Oriente Médio. Eu tenho um aliado lá importante, forte, eu invisto nele, porque Israel é cercado de vários países árabes. E eu queria entrar na situação que é muito importante. Ó, o assunto aqui é o Irã. Mas é o seguinte, o Irã, muitas pessoas confundem, o Irã não é árabe, ele é persa. Então nós costumamos olhar... E quem são o povo persa hoje? Hoje é o Irã, iraniano, o povo persa. É o iraniano. Então, o Irã é o povo persa. Esse povo persa é o que sabia guerrear bastante. Sempre. Os guerreadores, famosos guerreadores históricos aí. Isso. Persa, o povo persa é sempre respeitado. A sua arquitetura, a sua cultura é milenar, né? Não vou entrar nas Sagradas Escrituras, tem outras fontes que falam isso aí. Nós estamos falando de dois países fortes em guerra. Deixa eu só concluir para você entender a primeira pergunta que você fez. Os judeus, nós temos que entender a diferença entre judeus, árabes e persas. Maravilha. Isso é importante. Bom. Judeus, o que é um judeu? O que define um judeu? Uma pessoa essencialmente que nasceu em Israel, fala o hebreu, tá, o hebraico, né? Fala o hebraico e é sectário do judaísmo. Ser um israelense não necessariamente é um judeu. Qualquer um de nós pode ser israelense. É só morar em Israel. Quem mora em Israel é israelense, mas... Olha que interessante. Eu não imaginava isso. Opa! O israelense é o que mora lá. Eu posso ser um israelense, mas não sou judeu. Não é sanguíneo, não é sanguíneo. Nós somos da nação brasileira. Correto. Nossa nação é isso aqui. Então, quem é nativo de fato é judeu. Quem é um árabe? Mesma coisa. O cara que nasceu num país árabe, que fala o árabe, que possui os costumes árabes. Aí fica um ponto importante. São 22 países árabes que existem no mundo. Esses 22 países árabes, eles constituem a Liga Árabe. Esse é um ponto importante. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que acha que o Irã é árabe e não é. Nem Turquia. É outra cultura, é outra etnia, é outra coisa. Agora vamos no Irã. O Irã é persa. Eles falam o persa, não fala árabe, tá? Aí, em que momento as pessoas confundem? É porque eles são islâmicos. Então, quando o pessoal olha daqui para lá, enxerga a galera islâmica como um todo, inclusive o Irã. Mas não, o Irã tem a sua cultura, a sua língua, a sua tradição e a sua trajetória. O que ele tem em comum com os árabes? A religião, que também não é no seu todo compreendido assim, é adepto por todo mundo, que é os xiitas lá. Dentro do Irã predomina o xiismo.
que é uma vertente do islamismo. Ajuda nós então, hein? Pergunta. O que o xiita acredita? O xiita, assim, Com relação à fé. Então, vamos lá. Nós temos que entender o que é o islamismo. Maravilha. O islamismo surge com base em Maomé. Mais ou menos século 5 a 7 depois de Cristo. Certo? Ele surge nas montanhas de Meca e Medina, que são cidades da Arábia Saudita. Tem um mapinha aí fazendo favor, só para te mostrar a Arábia Saudita, que é uma península enorme, né? Então ele surge em Meca e Medina. A Arábia Saudita é o maior ali, né, dos países da Península Arábica. Então o que acontece? Você tem duas cidades importantes ali, que é Meca e Medina, que tem os restos mortais de Maomé. Qual é a primeira vertente que surge? O sunismo, que é baseado diretamente no Maomé. O Maomé é o tal profeta teve encontro com um anjo lá. O anjo Gabriel, e escreveu o Alcorão. Que levou uma surra do anjo lá e tal, e teve encontro, escreveu o Alcorão, tá? Beleza. Até aí tudo bem. Os xiitas surgem depois com a ideia de que é uma outra vertente que acredita no genro de Maomé e na filha. Então, Ali e Fátima. Eles deveriam dar continuidade no projeto. Então, surge o xiita. Os xiitas são mais fundamentalistas, mais radicais, mais raízes. Um exemplo. Você pega a Turquia. São sunitas, essencialmente sunitas. Você pega o Afeganistão, são xiitas, ou Irã. Então, já as roupas, as leis. A lei no Irã é teocrática. Ou seja, é uma república teocrática islâmica. Desde 79, até então não era. É aí que começa o problema com Israel. Deixa eu ver. Quem manda é a religião. Quem manda é a religião. Por exemplo, vou dar um exemplo para o pessoal entender. Pessoal leigo, né? Que existe a lei teocrática e uma lei laica. Então, a nossa lei no Brasil, ela é laica. O que é laica? Ela não tem vínculo religioso. Você tem liberdade de culto, de qualquer culto. Uma república teocrática, ela é baseada nas leis do Alcorão. Dente por dente, olho por olho. O cara roubou, corta a mão dele. A mulher adulterou, bate nela em praça pública. Apedreja, e apedreja e tal. Então, assim, é a lei do dente por dente. Então, é uma lei muito fundamentalista. Qual que é o problema aí? Quando que surge o problema? Em 79, o Ayatollah Khomeini, ele começa a fazer o discurso que os Estados Unidos é o grande Satã, e Israel é o pequeno Satã, e que tem que combater eles. De qualquer forma, surge um problemaço. Então, Estados Unidos e Israel começam a monitorar Irã de perto. Olha só que interessante, até 79 os Estados Unidos estavam ajudando nas pesquisas nucleares dentro do Irã. Ele ajudava. Vamos lá, vamos fazer, vamos enriquecer. Quando acontece a quebra, a ruptura do governo, o Shah Reza Pahlavi vai para o Egito, fica o Ayatollah Khomeini, e aí o Khomeini ele para o programa. Depois retoma. O líder supremo, porque lá tem presidente também. Então, nós estamos falando aqui assim, que lá no Irã tem dois domínios religiosos ou é um só? Não, hoje é o líder supremo, a lei é teocrática, é dominada pelo líder supremo. Eu queria perguntar a você, se fosse dois domínios religiosos, eu perguntar assim, qual que é o domínio religioso que está nessa guerra? Islâmico xiita. Tem sunitas lá? Tem, mas é a minoria. Então estão mais quietos. Esse povo que está envolvido com essa guerra é um povo que já é mais fundamentalista, mais agressivo. Principalmente com relação... E aí, só que é o seguinte, tem um porém aí. Israel é um país que tem uma tecnologia enorme. Então vamos entrar na geopolítica pura, em termos de guerra. Israel tem condições de combater o Irã? Tem, usando a sua tecnologia, mas o seu corpo, do exército, sua força, ela é infinitamente menor que a do Irã. O exército do Irã é 10 vezes maior que do Israel. Dados populacionais, Irã. 80 milhões de pessoas. Israel. 10 milhões de pessoas. Então, muito boa pergunta. Israel tem 10 milhões de pessoas, Irã 89 milhões de pessoas. Mas parece que é tão pequeno o Irã? Não. Não, tô dizendo Abre assim. um mapinha lá, vamos lá ver. É assim, em termos assim, como a gente não acompanha. Pequeno é Israel. É isso. Israel é pequeno. O que a mídia faz hoje? A mídia ela faz, não, porque Israel, você imagina, Israel e tal. Aí quando você vê esse dado que você falou aqui agora... Olha o tamanho do Irã. Você imagina o tamanho. Essa pergunta, talvez as pessoas aqui no nosso Brasil, tô falando pra vocês aqui, sim. Pode parecer uma pergunta, às vezes até assim, ignóbia, né? Mas não é. Porque assim, o que a mídia faz hoje? A mídia ela fala muito sobre Israel. Beleza, tudo bem.
Tudo bem. Só que aí a hora que você vê esse dado que ele falou aqui, você vê que o país é grande, cara. É grande. Então, bom, vamos lá. Vamos lá. Dá uma olhadinha no mapa, você tem o Irã. Olha o tamanho do Irã. Ele é quase o tamanho da Arábia Saudita. É enorme o Irã. Enorme. E aí agora vamos entrar numa situação muito complicada. Percebe que o Irã ele tem uma entradinha ali de água, aí ele chama Golfo Pérsico. Correto. Depois você tem um chifre ali no contorno da Arábia Saudita, um biquinho, que é o Estreito de Hormuz. Depois você sai no Golfo de Aden e tem acesso ao Oceano Índico. O que isso significa? Significa que ali trafega ali de 20 a 25% de todo o petróleo mundial. Então vamos lá. O Irã tem uma carta na manga? Tem. O Irã tem força? Tem. Tanto é que o primeiro ataque de Israel, o que aconteceu em março, né, final de fevereiro, 28 de fevereiro, comecinho de março, no Irã, aconteceu justamente coordenado com os Estados Unidos. Porque não é Venezuela. Os Estados Unidos foi tranquilo, foi lá, pegou o Nicolás Maduro tranquilamente, né, pinçou ele lá, tá em Nova York. O Irã não. Então, é isso que eu venho falar, porque assim, você combater um país, há quantos anos o Oriente Médio lá, há quantos anos que esse pessoal guerreia, batalha, luta? Muitos anos. Né? Persa, se você buscar, como você falou pra mim aqui agora, né? Se buscar na história, esses caras guerreiam muito. São muitas estratégias, muitas coisas. Pode ser que pelo ar até tenha alguma vantagem. Agora, no terreno, no físico, aí, meu amigo, eles conhecem o espaço deles. Eles conhecem o espaço e além de ter um efetivo muito grande, e também, assim, ó, deixa eu explicar a parte do território do Irã. Vamos lá. O Irã é enorme e ele é montanhoso. Existe uma cordilheira ali, uma montanha chamada Zagros. E essa montanha dá pro Irã uma certa vantagem e uma certa desvantagem. Uma vantagem para defesa. Deixa eu só abrir desculpa te interromper. Fique à vontade. Ó, gente, só para que vocês entendam, e até o nosso algoritmo do YouTube não derrube a gente, ninguém aqui é a favor de A, de B ou de C, ou de religião A, de B ou de C, né? Não, ou estamos aqui para fazer discurso de ódio. Pelo amor de Deus. Ele é um professor de geografia. Isso. E acaba tabelando aí pra parte da história, que claro. Junta a matéria ali, né? Está nos orientando, nos informando. A intenção aqui é essa, não é isso? Com certeza. Só pra deixar claro, porque você esses caras aí estão falando. Não estão falando. Até porque nosso foco é quase que uma aula mesmo. É uma aula de geografia para o pessoal entender como funciona essa estratégia geopolítica. Tem certo e errado. Né? É até difícil responder isso, quem é certo, quem é errado, quem não vai dar. Isso aí. O que a gente vai fazer aqui é trazer algumas informações, né, algumas informações importantes para que o público possa tirar uma ideia, uma reflexão do que está acontecendo e também não ficar no achômetro. Né? Então, você estava falando sobre o território do Irã. O território do Irã, ele é constituído de montanhas. Então, o que acontece? Isso favorece o programa nuclear do Irã. Tanto é que o programa nuclear do Irã, ele é feito dentro de bunkers nas montanhas. Nas montanhas, então já para se proteger mesmo. Só que isso, infelizmente, agora não foi o suficiente. Os Estados Unidos atacaram com os Tomahawks deles lá que cai, né, e aprofunda aí no solo e tal, fez uma desolação, mas não derrubou o programa. Agora, olha que interessante, Israel e Estados Unidos, principalmente Israel, vem com a sua inteligência boicotando, isso é importante falar aqui, pessoal, vem boicotando o programa nuclear do Irã desde 79, para ele não continuar. E aí vem um dado importante, esse dado foi dado por um militar, né, um porta-voz de alto escalão lá de Israel, falando que em menos de 2 ou 3 anos é possível sim que o Irã consiga atingir o que ele sempre tentou. Atingir a bomba nuclear, o arsenal mesmo, porque ele tem um enriquecimento de 60% do urânio. Isso pode chegar a 90%. Se chegar a 90%, ele consegue a arma. E é o que Israel não quer. Por quê? Presta atenção. Irã fica do lado de Paquistão, seu vizinho Paquistão tem bomba nuclear, a Índia tem bomba nuclear, tudo vizinho ali, China, tudo pertinho do outro, tem bomba nuclear. Isso significa o quê? Olha só, no Conselho da ONU, no Conselho de Segurança da ONU, ele é constituído de 5 membros vitalícios. Estados Unidos, França, Inglaterra, Rússia e China. Esses são vitalícios, tem poder de veto e tal. No total são 15. Os 10 são membros rotativos, que ficam no mandato de 2 anos. O Brasil já foi várias vezes e tal. Esses 5 ninguém muda. Quem? Estados Unidos, França, Inglaterra, Rússia e China, que exatamente são os que
que era para colocar ordem na casa, que estão sempre envolvidos em conflitos. Eles se colocam para mediar conflitos, mas acabam trazendo mais desespero para o pessoal, infelizmente, né? É assim que funciona, tem interesses atrás disso aí. Mas olha que interessante, o Conselho da ONU tem o seu Conselho de Segurança, tal, mas o Irã, pessoal, continua o seu programa nuclear. Ele vai continuar o seu programa nuclear. Por isso que hoje, por exemplo, hoje dia 27/3, Maravilha. teve um ataque coordenado dos Estados Unidos e Israel numa usina de processamento de urânio. Eles querem derrubar o sistema de programa nuclear. Esse é o alvo. Esse é o alvo. Esse é o alvo. As tensões existem ali no Oriente Médio há anos, desde 79, e elas vão continuar. Agora, elas podem escalonar? Pode. Elas podem parar? Pode. Hoje, por exemplo, estou acompanhando, né? Eu vi que o Trump ofereceu 15 pontos para poder chegar num acordo. O que o Ayatollah, filho do Khamenei, falou? Falou, não, nós não vamos entregar, nós não vamos fazer conforme os Estados Unidos querem. Nós vamos fazer conforme o Irã vai mostrar o caminho. Ou seja, eles não estão prontos para ceder tão rápido. Os Estados Unidos ofereceu, até a fala do Trump foi essa, falou, 5, 7 dias a gente termina a guerra aí. Eles não querem assim. Por quê? Porque nesses 15 pontos, tem alguns pontos que o Irã não quer. Então, mas esses caras do Irã, os caras não têm medo, tipo assim, de um lance Hiroshima, Nagasaki? Não. Os caras vou falar por que não. Se o cara chegar lá e, vamos supor que os Estados Unidos, sei lá, fica, perde a cabeça. Vamos usar o nosso português, claro, que é a nossa gíria do nosso interior aqui. Perde a cabeça. Vamos jogar um negócio lá e tchau, e aquele lance todo lá, né? Dá um auto reset ali. Sei. Né? Infelizmente, muito triste, que foi uma situação muito triste. A gente, assim, tá comentando aqui, mas a gente sabe que esse evento foi um evento muito triste, né? Porque vários inocentes pagaram por uma guerra, como toda guerra acontece, né? Sim. Infelizmente, os grandes, os poderosos que estão armados ali, se guerreiam e tal, em troca de poder. E alguém vai pagar esse preço. E sempre são os inocentes, aqueles que não estão preparados, aqueles que não tem nada a ver, né, que não estão envolvidos nisso. Mas vamos lá. E aí? Se esses caras dá uma louca lá, os caras falam, vamos soltar um trem lá e vamos fazer um reset ali, igual foi feito em Nagasaki e Hiroshima. Lá. Esse mesmo, né? Tá certo? Isso. Foi feito lá. Foi feito lá. Não, eles não têm medo. Vou falar o porquê. Os xiitas, eles têm o líder supremo, a morte do líder supremo como um mártir. Então eles têm essa visão dentro do Alcorão. Então eles preferem morrer em nome do líder? Isso, eles preferem morrer em nome de Alá, não é em nome do líder. É em nome de Alá. Alá não é o Deus da guerra? É o Deus do Alcorão. Que é o Deus da guerra. Deus da guerra. Então o Alá, para eles, o Alá é um Deus que eles morrem por Alá. Agora, você atacar o país e eles defender o seu país na sua terra é um grande motivo para eles ir para a luta. Então não há medo, não há temor quanto a isso aí. Eles são xiitas de raiz, cara. Ou será que os Estados Unidos falam assim, poxa, se eu fizer isso daí, eles têm algo muito maior guardado lá e vão jogar pra nós aqui? E tem, eu vou falar uma coisa pra você. O Irã atacou, o Irã atacou uma base britânica recentemente, semana passada, né? Uma ilha britânica lá no Oceano Índico. Já vou lembrar o nome dela agora, daqui a pouquinho. Ela está a 4.000 quilômetros do Irã. É isso que o pessoal teme. O pessoal fala assim, o Irã tem míssil balístico e tal, será que é 1.000 quilômetros? Ele conseguiu atingir uma base britânica que foi emprestada para os Estados Unidos, porque eles são aliados, a 4.000 quilômetros. O que isso reflete? Paris está a 4.000 quilômetros do Irã. Londres está a 4.000 quilômetros do Irã. Então, assim, as principais capitais europeias estão nesse raio de 4.000 quilômetros. Isso significa que eles têm tecnologia para isso. Eu fico pensando porque, por exemplo, há muito tempo atrás você falava em guerra. Você falava em guerra com humanos guerreando. Hoje estamos vivendo uma outra fase tecnológica, onde, por exemplo, os caras ficam lá numa casinha guardado, o drone vai lá, ataca e vai lá. Nós estamos falando de drones aos ares, né? Aviões, tal. Mas, já pensou? Alguns drones terrenos aí, né? Que tem armamento pra isso. Talvez, assim, eu costumo dizer assim, né? Tem coisas que a gente nem conhece, mas que já pode estar em uso, nós nem sabemos. Com certeza, ó. A arma mais importante da guerra não é a bomba nuclear, é a informação. Vamos começar desse ponto aí. Correto, é isso mesmo. É a informação. É isso mesmo. Dentro do mundo hoje globalizado que nós estamos,
A tecnologia avançou demais, Israel investiu demais. Hoje, o Mossad, que é o serviço de inteligência de Israel, é considerado os mais eficazes do mundo. Mossad. Nós temos inteligências aí no mundo que são famosas como o MI6 da Inglaterra, a CIA nos Estados Unidos. Nós temos o Mossad, que é um serviço de inteligência muito eficiente em Israel. Ele é um serviço de espionagem. E é isso que faz sabotar o sistema do programa nuclear. Como que eles sabotam o sistema de programa nuclear do Irã? Através de vírus, de computador. Então, por exemplo, tem um vírus, acho que 2010, se eu não me engano, acho que década de 2010, eles criaram um vírus chamado Stuxnet. O Stuxnet derrubou perto de 1.000 centrífugas nucleares. Olha que interessante. Israel criou um vírus. Obrigado. Israel criou um vírus que derrubou perto de 1.000 centrífugas dos reatores nucleares do Irã. Vírus. Isso é um cyberataque. Até porque, assim, dizemos bem assim, eles têm que criar esse tipo de armamento, porque daqui pra frente o negócio é tecnologia. Então, se você só tem um jeito de você atacar, perdão, enrosquei a língua aqui. Atacar a tecnologia. É dessa forma invisível, onde o sistema tá acontecendo ali. De preferência invisível. Que seria o quê? O vírus e tal. É a única forma. Então, se eles não começar a procurar isso, porque fisicamente é difícil de você, né? A gente vê uma máquina, por exemplo. Eu até brinco, né, com as pessoas. Eu falo assim, por exemplo, eu trabalho na indústria, né? Eu falo assim, se uma máquina, ela tá fazendo um movimento e você colocar a mão embaixo dela, ela vai parar? De jeito nenhum. Não, porque ela é uma máquina, ela não tem sentimento, ela não tem nada. Agora, se fosse um ser humano, vai bater na sua mão, para, o que automaticamente seu cérebro faz? Você já parou, vai machucar. Agora a máquina não, você fala, olha, você vai bater aqui. Esse é o perigo. Eles criaram esse drone, o drone veio para revolucionar, porque os drones são muito baratos. Hoje o custo de um drone para os Estados Unidos é cerca de 25 a 30 mil dólares. Então, assim, perto de um caça, a diferença, e outra, são drones kamikazes. O que é isso? Eles se atiram, eles se apincham, vamos dizer assim, sobre aonde além de eles levarem explosivos, eles se autodestroem. Se for de kamikaze, né? Eu lembro da Guerra do Japão, né? Segunda Guerra Mundial. Não, piloto kamikaze, é o cara que ia lá pra explodir, né? Ele entrava no avião. Ele era considerado uma arma, o suicida. Uma arma, né? O suicida. Quando acabava ali um avião, acabava a munição, ele se jogava em cima dos navios lá. E matava muita gente. E se matava também, né? Pela honra. Porque ele queria falar, morri pelo meu país. É o Marte. Né? Isso é um problemão. Outra coisa interessante, coloca o mapa ali, fazendo favor. Eu queria falar, para não tomar muito tempo aqui de vocês. Vamos lá. Essa península ali, onde eu falei para vocês, o Estreito de Hormuz ali, que é aquela pontinha, você tem a Arábia Saudita a leste. Você tem alguns países ali que são estratégicos. Tem o Oman ali, que é o verdinho ali. Iêmen, né? Você tem o Iraque mais ao norte. E logo a leste, você tem ali o Golfo Pérsico, onde passa ali os navios petroleiros. O que o Irã tem na manga? O Irã tem uma carta na manga que é o controle militar daquele pedacinho mais estreito que vocês estão vendo ali. Ali é controlado pelo Oman e por Irã. Bem na parte mais estreita ali, tem 33 quilômetros de abertura. E passa muito navio ali. Então só tem 33. Só que nós temos que levar em consideração que os territórios têm uma margem náutica. São as milhas náuticas. As milhas náuticas do Irã é de 12 a 22 milhas náuticas. Aí você tem as milhas náuticas de Oman, do Catar, de Bahrein, ali dos Emirados Árabes Unidos. Então isso diminui ainda mais as áreas de águas internacionais. Quanto que você vai ter de água internacional? 8 quilômetros, sendo 4 para ir, 4 para voltar. Então é um estreito muito estreito. E dependendo do lugar que eles estão passando nesse canalzinho, que é permitido, dependendo das águas, às vezes são mais rasas ou mais profundas, eles acabam se inclinando mais para o lado do Irã. Isso é por causa de questões geográficas. Isso também é uma vantagem do Irã. Porque se o Irã resolver travar a galera ali com os navios militares que ele tem, porque é uma área militarizada, ele tem esse poder? Tem. Se ele segurar a turma ali, que já segurou, e nós já sentimos os reflexos econômicos aqui, principalmente no diesel, aí no petróleo, ele segura o mundo. Ele segura o mundo, tá? É por isso que há uma falsa impressão, né? Estados Unidos vai
né, vão lá e... Não, né? Quando a gente fala em termo populacional, a gente fala automaticamente a questão geográfica, né? O tamanho do país que você mostrou no mapa pra gente ali. Então, Israel se torna pequeno diante disso. E diante da quantidade de, né, populacional que existem ali, então significa que essa guerra não será e não está sendo uma guerra fácil. Não. Né? Porque assim, não vai ser assim, vai acabar. Isso vai se alongar para o mundo. Vai se alongar. Hein? Ele pode até amenizar, pode fazer algum acordo, mas as tensões vão continuar. Isso é natural ali na região, né? Mas olha só que interessante. Se nós temos uma área militarizada ali, Irã pode segurar os navios, pode atacar os navios, os petroleiros. Isso vai refletir na economia global. E isso os Estados Unidos, sim. Porque Israel, veja bem, Israel está preocupado com a bomba nuclear, com a arma nuclear. Estados Unidos, com o petróleo. Entende? O Japão, por exemplo, 80% do petróleo que o Japão consome passa por ali, só o Japão. A China precisa do petróleo ali, sabe? Outros países da Ásia, países americanos, precisam do petróleo que passa por ali. Então, assim, é uma região, é uma carta na manga, uma bala no pente que Irã tem. Então, o poder que eles têm. Então, por isso que ele falou assim, ó, não é do jeito que você quer Estados Unidos, esse acordo. Esses 15 pontos estão afetando a minha honra. Então, eu vou definir aqui também, porque ele tem cacife para isso aí. É que, na verdade, a gente sabe que a ideia dos Estados Unidos é mostrar o seu poder pro mundo inteiro, né? Hegemonia do poder, né? É, hegemonia do poder. Isso é a palavra certa. A gente não manja muito, mas o professor aqui explica pra gente. Hegemonia do poder. Então, assim, eles querem mostrar o poder deles, né? E entre muitos países, eles são uma nação poderosa ali, né? E, às vezes, quando eles se deparam com alguém que responde, né? É a altura, né? Como se diz. Isso. Como eu disse, como eu acabei de dizer agora, é um povo que guerreia faz tempo. Então não vai ser tão fácil como já aconteceu, né? Venezuela, né? Chegou lá, entrou, passou um tempo, dominou, por quê? Os caras não têm nada, né? Sim. E aí chega num local desse. Essa região do Oriente Médio é cheia de pessoas que, conflitos, né? É um tabuleiro ali. Conflitos ali. É um tabuleiro de xadrez que qualquer movimento na peça pode desencadear. Por exemplo, esses conflitos aí, o ataque coordenado, Israel, Estados Unidos contra o Irã, é tudo milimetricamente calculado. Até os ataques de Irã nas bases militares, porque se você analisar, depois do mapinha a gente vai ver ali, tem os aliados árabes que são aliados ocidentais. O Bahrein, nós temos ali a Arábia Saudita, que é um grande aliado dos Estados Unidos. O Catar é aliado dos Estados Unidos, tem base militar lá. O Emirados Árabes são países árabes, mas que têm inclinações ocidentais. Ok? Quem são os aliados do... eu queria deixar até falar um termo bem legal, importante, atual, que é muito usado nessa geopolítica atual, que é a proxy war. O que é proxy war? O palavrão? Proxy war é o seguinte, está sendo usado muito no mundo geopolítico aí. Que legal. Para o pessoal entender, porque às vezes sai algum podcast aí, ou até mesmo numa notícia na televisão, e o pessoal fica perdido. Proxy war é uma guerra por procuração. É a guerra indireta. Tá? O que é essa guerra indireta? O Irã tem o Hezbollah, que é um braço, é um parceiro lá no Líbano. O Irã tem um parceiro lá no Iêmen, que são os Houthis, certo? O Irã tem um parceiro lá na faixa de Gaza, que é o Hamas. Todo esse armamento que essa galera tem é financiado pelo Irã. Então, por quê? O Irã tem esse aporte. Ele consegue financiar, ele consegue aportar essa galera aí em termos de arma, arsenal bélico, até dinheiro. Financia mesmo. Por isso que não é à toa que o Hamas atacou Israel, né, 7 de outubro de 2023. E o que é o poder financeiro deles lá? Poder financeiro é petróleo. É o petróleo, né? Só o petróleo mesmo. Acabou o petróleo, eles vão ter dificuldade. É petróleo, turismo. É o poder que gera recurso para eles. Eles têm muito. Tanto é que o Irã faz parte da OPEP. Peraí. Petróleo. Petróleo. Então tá bem claro, né? Que a gente começou lá no início falando lá, né? Isso. O jogo de interesse de quem está indo contra eles, né? Porque assim, eu deixei bem claro. No início você falou esse ataque ele foi motivado pelo programa nuclear. Só que não é só isso. Sim. É uma cadeia de interesse. Sim. Se ele controla o Irã, ele controla o Golfo Pérsico. Se os Estados Unidos controlam o Golfo Pérsico, ele tem o controle do Estreito de Hormuz e os petroleiros ali.
Então, assim, ele consegue muita coisa, porque o Irã não é um moleque na geopolítica, é um país de peso, responsabilidade. Vamos assustar o povo agora. Vamos. E vamos assustar o povo agora, hein, Júlio? Vamos assustar o povo. Mas peraí. Essa guerra vai faltar combustível pra nós? Se continuar, falta. Não, uma pergunta maravilhosa. Pra nós quem? Pro mundo, pro Brasil? O Brasil, Então, vamos lá. automaticamente vai chegar no Brasil. Se afetar o mundo... Já começou a afetar o Brasil, mas estudos dizem que o Brasil é afetado, mas não tanto quanto outros. Por exemplo, se comparar o Brasil com o Japão, o Brasil com países europeus, não. O Brasil tem uma saída. Vai amenizar, não vai solucionar. Que é o biocombustível. Nós temos o biocombustível, que inclusive é de tecnologia brasileira. O Brasil é um carro-chefe no biodiesel. É só querer, então. O Brasil tem essa alternativa. É só querer. O Brasil tem o etanol, inclusive, eu vou contextualizar aqui. O etanol, ele foi o motor à explosão etanol, é essencialmente brasileiro. E surge na década de 70. Na guerra do Yom Kippur, que é a guerra de 73 de Israel, para quem está nos assistindo, o Yom Kippur é o dia do perdão. Então, foi um ataque surpresa dos países árabes vizinhos ali, que atacou Israel. Por que eles resolveram atacar Israel no dia do perdão? Porque é um dia sagrado, santo para eles, e que eles estão em jejum. O pessoal está em jejum, está em adoração. Então, assim, supõe-se que eles estão mais fragilizados emocionalmente, religiosamente. Então, os caras estão mais fragilizados, mais caídos do cavalo. Porque eles fizeram um ataque surpresa e Israel revidou a altura. E colocou a Síria, a galera ali que estava junto ali, a Síria, Jordânia, tudo nos seus lugares, devidos lugares. Então ele saiu vitorioso na guerra do Yom Kippur. Só que quando eles saem vitoriosos, os árabes aliados a esses países retaliam. Como que eles fazem a retaliação? Eles aumentam o preço do petróleo, porque eles detêm o preço do petróleo. Como que eles detêm o preço do petróleo? Eles fazem parte de uma organização chamada OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Os países exportadores de petróleo são 13 hoje, atualmente. Eles detêm o valor do petróleo, inclusive, porque eles têm o melhor petróleo do mundo. O que acontece? Em 73, eles subiram 800% o valor do petróleo, o combustível ficou caríssimo, que ninguém conseguia comprar, e comprava. Estados Unidos o Brasil lança um projeto que é o Proálcool, no governo Geisel. Ernesto Geisel, que era um presidente do regime militar, ele surge foi bacana essa parte, investiu bastante, entrou em dívida do Brasil, mas nós vamos ter o primeiro carro a álcool, que é o Fiat 147. A Fiat é italiana, né? Mas de montadora brasileira, ele montou um motor essencialmente brasileiro, de tecnologia álcool, etanol, cara. Então, assim, o Brasil é uma sumidade em termos de energia, etanol, biodiesel. Caramba. Aí nem vou entrar na parte solar e eólica, que é muito forte. E o Gurgel é o elétrico, né? O primeiro elétrico do Brasil, né? Isso. Gurgel, né? Gurgel, A Gurgel, Gurgel ele fez o motor elétrico, não vingou, né? A Gurgel faliu porque as multinacionais... Posso entrar nesse assunto? Pode. Rapidinho, né? Não foi pra frente porque a indústria brasileira não teve tanto sentido. O carro ficou muito caro com a produção nacional. As montadoras estrangeiras chegaram, que é o capital estrangeiro, né? A Fiat, a Volkswagen com um carro melhor, mais resistente e mais barato. É porque era de fibra, né? Fibra, né? E aí acabou a Gurgel falindo. Você já viu um Gurgel? Já viu um? Eu já vi um de perto também. Um conhecido do meu pai tinha um, eu vi um de perto, assim. É coisa rara hoje. Eu tô falando que eu vi isso, mas isso aí é uns 15 anos pra trás. Quem tem hoje não vende. É uma coisa, uma peça de coleção, né? Mas tudo bem. Década de 70 foi um exemplo que nós tivemos de energia no mundo que entrou em colapso o mundo. Uma crise do petróleo. Sim. Hoje nós podemos passar por isso? Podemos, esse cenário pode se repetir. A história se repete. Porque vamos falar agora em preços de combustível. Vamos falar aqui do nosso estado de São Paulo. Certo. Tá brabo o negócio. A nossa região aqui, olha quanto que tá o combustível aqui. Né? Lá na sua terra, acho que tá até um pouquinho mais também. Né? Eu fui do lado aí, da outra cidade, aí tava mais ou menos. Mas aqui, rapaz, assim, não, tá aumentando cada vez. Já começou a refletir, reflete. Já refletiu no diesel, né? Aí o governo fez uma estratégia que é tirar o COFINS e o IOF para diminuir, segurar, senão os caminhoneiros iam parar. Então, para segurar um pouco, mas o diesel está subindo, devido a... eu vou explicar uma coisa importante. Vamos lá, vamos falar. O pessoal precisa saber, por que sobe o diesel?
com a crise do petróleo? Porque nós importamos diesel já refinado também. Então, mas direto. Mas alguém disse pra mim que me ajuda aí, me corrige e me ensina. Imagina, estamos juntos aí. Quem tá assistindo também aí, vamos aprender tudo junto com o professor. Lógico. Aqui. Alguém falou assim, mas o preço do combustível no Brasil ele não acompanha os preços internacionais. Isso procede? É relativo. Teve um acordo, alguma coisa assim? Deixa eu explicar. Vamos lá. O Brasil ele é autossuficiente no petróleo. Primeira coisa que o pessoal precisa saber. O Brasil tem muito petróleo no Brasil? Tem. Bacia de Campos, Bacia de Lula, a bacia, o pré-sal. Tem muito petróleo no Brasil. O Brasil exporta petróleo. Só que o Brasil exporta petróleo bruto. Ele é autossuficiente na produção. Mas ele não é autossuficiente no refino. Nós não temos refinarias nem tecnologia suficiente para transformar os derivados. Então o que acontece? Nós importamos o diesel. O que nós temos? 70% é nacional do diesel e 30% nós importamos. Sai daqui, vai para fora, o trabalha lá. O produto nosso é exportado. Vai para a África, vai para vários lugares. Para a China, vai para a União. Mas depois mesmo volta para trás. Não é o mesmo. Nós importamos o diesel já refinado ou algum petróleo melhor. Certo. Para alguns casos específicos, de derivados específicos aqui no Brasil. Correto. Porque nós não temos tecnologia. Aí a pergunta mas por que o governo não investe numa refinaria top para poder refinar isso? Porque fica muito caro. Compensa comprar ainda do que fazer. Até porque petróleo não é só combustível, né? Não, tem outros derivados, né? Muitos derivados. Plástico, isopor, parafina, diesel, né? A gasolina. Nós temos vários derivados. O plástico, o piche aí, vamos dizer aí, né? Nós temos o asfalto. Poliéster, uma coisa assim. Poliéster. Faz tecido, o tal. Nylon. O nylon, ele é do petróleo. Esse tecido da cortina aí é nylon, por exemplo. Sim. O nylon vem de New York e Londres, que são as duas grandes produtoras as bolsas que foram criadas, as bolsas de valores foram criadas em cima da produção de petróleo. Sim. New York e de Londres, a bolsa de Londres. Rony, você acha que nós estamos aí caminhando para uma terceira guerra mundial, meu amigo? Essa pergunta ela é complexa, né? Não dá para dar um checkmate. Mas eu posso citar algumas possibilidades, abrir um leque de possibilidades aqui. Eles podem fazer um acordo agora e cessar tudo isso aí? Pode. Cessar essa escalada? Pode. A tensão ela sempre vai continuar. O que é tensão? Existe diferença entre tensão, conflito, guerras e escalonação de guerra. E aí quando nós entramos na guerra, que é o embate direto, ela pode subir de nível. Terceira Guerra Mundial, o pessoal tá falando muito isso aí, né? Mas quais são as possibilidades e probabilidades? Eu não vejo... Se o Irã aceitar o acordo, os 15 pontos agora, vai parar por aí mesmo. No momento, esse conflito ele é regional. Ele é essencialmente regional. Em que momento ele vai ser global? Economicamente, petróleo. Agora, o que caracteriza uma guerra mundial? Quando as potências mundiais militares entram em confronto direto, que não é o que está acontecendo. Então vamos refletir. O que seria uma guerra mundial provável? Seria Estados Unidos entrar na guerra, Rússia, China, Inglaterra, França, países que têm poder militar muito avassalador. Potência bélica, né? Potência bélica que tem bomba nuclear, inclusive, tá? Então, assim, a Rússia tá interessada em entrar numa guerra mundial? Não, porque ela tá com problema na porta da casa dela. Ela entrou numa furada, vamos dizer assim, né? Invadiu a Ucrânia, tá sustentando... Porque é guerra, só para concluir, assim, a demanda, o dispêndio é muito grande. É porque eu fico pensando assim, né? Bom... Todo país que se envolve numa guerra, todo país que sofre com uma guerra, né? Muitas coisas acontecem, né? Esgotamentos de recursos naturais. Totalmente. Que acontece, né? Porque vai surgir, de todas as formas, os inimigos, né? Sim. Vão atacar, né? Vai parar da comunicação, vai parar alimentícia, com vai certeza. parar da saúde. Sim. Né? Então, acho que alguns países não estão interessados, né? Fortalecendo na sua posição aí. Certo. Não estão interessados nisso, né? Porque entrar, vamos dizer assim, né? Vamos usar aquela velha questão assim. Guerra custa caro. E tem que ter dinheiro para financiar a guerra. Tem. E muitos países, apesar de aparentarem ter tanto dinheiro assim, eles não querem desperdiçar Acho que não. dinheiro. Porque guerra custa caro. Exemplo, eu vi hoje esses dados. Depois vocês podem confirmar. No dia, dados de 27/3, né? Que é a data de hoje aí. O governo americano
os dados do governo mostram que a guerra está custando 4 bilhões dia. Meu amigo, vamos lá. Eu nem imagino o que é isso, cara. 4 bilhões de dias. É uma coisa assustadora. Então o parlamento americano está de orelha em pé, com a pulga atrás da orelha, querendo brecar. Entendeu? Porque o dispêndio é muito alto. De onde sai esse dinheiro? Da população. Do povo. É o imposto que vai aumentar. Vai ter que aumentar, vai ter que arrancar recurso de algum lugar. Não é verdade? Sim. E às vezes vai tirar recurso da onde? Às vezes vamos tirar da saúde, vamos tirar sei lá, de algum outro investimento que tem interno ali do próprio país, né? Sim. Só para concluir a sua pergunta, que ela é muito fatídica, né? Pode acontecer? Pode. Uma terceira guerra mundial? Pode. Não estou afirmando que vai acontecer. É muito importante. Eu, como professor de geografia, eu tenho esse cuidado. O que pode acontecer? Se o Irã não recuar, se os Estados Unidos, se Israel continuar combatendo, se acontecer um erro de cálculo, um míssil disparar e cair num lugar indesejado, um erro militar, a Primeira Guerra ela culminou na morte de um arquiduque, né, do Império Austro-Húngaro, né? A Segunda Guerra Mundial foi a invasão da Polônia. Então, assim, a gente não sabe em que ponto vai se cruzar a linha vermelha. Inclusive é chamado na geopolítica de headline. O que é headline? Quando passa da linha vermelha ali de tudo aquilo que o país não deseja. Ele pode ir combatendo, ele pode ir resistindo até chegar um momento de ter um erro de cálculo ou um ataque coordenado de grande alcance ou, essencialmente, uma bomba nuclear, por exemplo. Um lançamento de uma bomba, de um míssil nuclear numa região. Eu acredito, por exemplo, a Segunda Guerra, a Guerra Fria, né? Não sei se você já ouviu falar na Guerra Fria. A Guerra Fria, ela começa em 47 e vai até 91. A Guerra Fria é um exemplo do que acontece hoje entre as potências. Eles não entram diretamente no conflito. É os Estados Unidos ajudando Israel a combater o Irã. Né? A China, que tem investimentos no Irã, nem põe muita cara. Rússia, que é aliada ao Irã, essencialmente um dos principais, já está com problema na porta ali. Certo? Quem está ajudando o Irã, essencialmente? As milícias. Eu acho que é assim, né? Se a gente for colocar isso na ponta da língua, né? Porque a gente vê, às vezes, assiste as mídias, né? E às vezes a gente vê esse presidente aí, ele tá louco. Porque, assim, custa caro, né? Muito. E muito caro. eu imagino como deve estar a população, né? A população que talvez, no início de tudo isso daí, vai lá, vamos lá. E vai... Agora já não tá todo mundo... É importante ressaltar que uma parte da população xiita persa, ou melhor, uma parte da população persa iraniana que não é xiita, uma grande parte, gostou do que aconteceu, a saída do líder. Porque o líder supremo, ele é autoritário. E a repressão é muito séria lá. Com certeza. Então, assim, não é... É importante ressaltar isso, que a população não aderiu à ideia. Tipo assim, matou o nosso líder, ai que tristeza, todo mundo chorando. Não. Tem uma outra parte que tá levantando a mão pra cima. O que aconteceu na Venezuela. Entendeu? Tirou um tirano, e aí, só que, qual que é o problema dos Estados Unidos? Os erros que os Estados Unidos vem cometendo ao longo desses anos. Os Estados Unidos tira o Saddam Hussein, por exemplo, tira o Osama Bin Laden, tira o Talibã do Afeganistão, e não deixa um governo melhor. Esse é um problemão. Por exemplo, os Estados Unidos saiu do Afeganistão e o Talibã ficou lá. Então não adiantou nada, entendeu? Os Estados Unidos mexeu com o líder supremo, ficou um lá. É porque a ideia não era essa. Porque a ideia não era essa. Exatamente. A ideia era outra. A ideia era outra, é de estabilizar o governo. Porém, então, qual que é o problema disso aí? Aí divide o país. É importante ressaltar também, pessoal que nos assiste, Iêmen, Omã, esses países, põe um mapinha fazendo favor ali, Júnior, por gentileza. Vou mostrar rapidamente ali. Você tem a Arábia Saudita, Omã, Iêmen, o Catar, Emirados Árabes, a Síria, por exemplo. A Síria é uma grande aliada do Irã. Catar, Emirados Árabes, não. São aliados aos Estados Unidos. Mas qual que é o problema? Dentro desses países, a população é dividida. Qual que é o problema no Oriente Médio? A maior parte dos países são extremos, tem dois extremos, sempre um de um lado, outro de outro. Eles compram a ideia, defendem uma bandeira. Então, por exemplo, na Síria, o Bashar al-Assad foi deposto em 2024. Ele é um ditador autoritário, ficou muito tempo a família Assad lá. 24, a guerrilha depõe ele, vaza de lá e sai de lá, né?
entrou os guerrilheiros que eram oposição. Metade da população gosta, metade não. Mas não vai gostar mesmo. Entendeu? Porque sabe o que tá acontecendo, Exatamente, tem a turma do Assad. E o que vai custar isso, né? Assad. Vai custar isso, né? E aí o que acontece? O país fica fragilizado. Quando ele fica fragilizado, fica mais fácil financiar ele. Para defender os seus interesses. Sim, o que os Estados Unidos sempre fizeram. Não, mas é lógico, você quebra um poder que domina aquele lugar. Fica fragilizado. Fica fragilizado, porque assim, ninguém vai querer pisar naquele local porque sabe que como diz aquele ditado nosso aqui, né, é chumbo grosso. No Líbano, por exemplo, tem o Hezbollah. O Hezbollah é financiado pelo Irã. Mas os Estados Unidos financia o Estado do Líbano, o exército do Líbano. Então, os Estados Unidos está lá junto com Israel para combater o Hezbollah. E aí vai, né? Não, é assim, como eu vou mais uma vez aqui colocar essas palavras de novo aqui. Né? Infelizmente, quando essas questões, situações de guerra, se a gente vê, você pode ver, a própria mídia filma, né? Por exemplo, como que está hoje Israel, como estava antes e como está o cenário lá hoje. Tô falando de Israel. Sim. Mas e o cenário do Irã, que já não era um bom cenário que estava lá. Né? Então, assim, infelizmente, vai sempre ficar, né, pro lado mais, como diz aquele ditado nosso aqui, né, mais uma vez, popular nosso, né, a corda vai sempre arrebentar do lado mais fraco. E quem vai padecer é aquele que tá lá precisando de uma saúde. As crianças, né, as escolas explodem, o doente no hospital, infelizmente, né, vai pra esse lado. A guerra não traz benefício pra ninguém, cara. Não traz, assim, né, tem os interesses, eles conseguem, conseguiu o petróleo, conseguiu derrubar o cara e tal, mas os efeitos, a inércia de uma guerra é muito grande. Você brecou a guerra aqui, só que a inércia continua, a crise continua 2, 3, uma década, entendeu? É complicado. Rony, eu quero agradecer, né, a sua presença aqui, uma aula de geografia aqui. Eu apanhei, levei uma surra do homem aqui, porque ele manja muito mesmo. Imagina. Olha, vocês que tem um podcast aqui, um cara bom pra falar de geopolítica aqui, hein? Vocês viram aí? Foi só um pouquinho que ele falou aqui. Né? Mas é legal, eu gosto de deixar o convidado falar mesmo, porque conhecimento a gente aprende. Claro, e com você aqui, com certeza, tanto eu como o nosso amigo Júlio ali, aprendeu bastante com o que você falou aqui. Deus abençoe. E quem está assistindo também lá aprendeu bastante, porque às vezes a mídia, isso que eu falo para você, a ideia de um podcast é isso. A mídia, às vezes, ela é uma mídia controlada, né? Você sabe muito bem disso. Então ela vai falar para as pessoas o que ela quer falar. E aqui, quando você tem um espaço que nem esse, entre os demais que existem, tem, até que se tem uma liberdade de se falar. É mais democrático, né? Você tem como você falar, ter a visão de como que está acontecendo, o que realmente está acontecendo. Sim. O que está custando isso para a sociedade? Com certeza. Né? Tudo que nós estamos vendo aí, né? Do nada, combustível subindo, alimentação, vai subir o preço, vai mesmo, porque vai, como ele falou aqui, os derivados, né? Porque temos derivados aí. Então isso vai acontecer. Então quando a gente vem para um espaço que nem esse daqui, tem uma pessoa conhecedora que nem você, né? Deu uma aula aqui pra gente. Professor, assim mesmo, eu sabia que eu não ia chegar aqui, a gente ia aprender muita coisa. Você pode ter certeza disso. Quando você fala que traz um professor, não tem jeito. A gente aprende aqui. Né? Agradeço também. E eu quero agradecer mais uma vez pela sua presença aqui. Se você quer complementar mais alguma coisa, fique à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade, Manuel, o Júnior aí também, que tá fazendo a parte da mídia aí, né? Quero agradecer a oportunidade, é a primeira vez que eu venho num podcast, né? Gostaria de participar mais vezes com outros temas. Maravilha. Educação. Maravilha. A questão também, gostaria muito de uma outra oportunidade de falar também sobre questões bíblicas. Maravilha. Eu sei que você tem essas lives aí que são importantes, né? Vamos fazer aí. Falar alguma coisa também nesse sentido, legal, né? Uma coisa bem gostosa, leve, né? Sem inclinação nenhuma. Maravilha. Sempre falando de Jesus Cristo. Mas assim, para encerrar minha fala, né? A geopolítica tá aí. Ela acontece no mundo. Esse tabuleiro não tem assim um vencedor. Não existe assim o vencedor, ou quem é do bem, quem é do mal, não, existe escalonamento, existe efeitos, existe consequências, causas e consequências, e nós vamos analisando passo a passo, dia a dia, as informações, os dados estatísticos são importantes. Por que é importante analisar os gráficos, os dados? Pra gente não falar qualquer coisa. Maravilha. Principalmente nós da educação, né? Eu preciso falar pro aluno, passar uma informação com peso, com responsabilidade, com fontes confiáveis, né? Eu não posso falar o que eu penso exatamente. Eu preciso trazer dados para ele tirar as conclusões depois. Então, acho que é legal. Eu apoio muito esse projeto aí, né? Que venha mais vezes aí, se Deus quiser. Nós vamos abrir mais alguns temas aí futuramente e eu conto com a sua presença aqui. Talvez até a gente volte para a segunda parte desse assunto, porque... vamos continuar.
Tem muita coisa pra acontecer ainda, né? O antes e o depois aí, né? A gente volta a falar sobre isso, né? A gente faz a parte 2, Legal, né? legal. Falando aí o que aconteceu, como é que ficou, né? Top. Eu acho importante isso. Achei o cara pra falar sobre esse assunto. Eu procurei tanto um cara pra falar sobre esse assunto, cara. Sem brincadeira. amém, E aí eu falei, vambora. preciso de um cara pra falar sobre isso. Aí do nada o Cílio, né? Que é amigo nosso aí, falou, rapaz, tem um cara fenomenal que eu conheci lá, amigo meu e tal. Que bom. Eu falei, não, Cílio, vamos ajeitar pra demais, trazer ele hein? aqui. Pra gente falar sobre esse assunto. Eu acho que, foi muito produtivo, né? Esse timer nosso aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Deus Os abençoe. alunos do Rony também, né? Tem um aluno seu aqui de Bernardino, que ele falou que você bola os projetos lá, você ensina os projetos, gosto muito de incentiva a fazer os projetos na escola lá. Com certeza. Eu Você não lembra o nome dele? Vou ter que lembrar aqui, rapaz. Ele falou sobre você, cara. Ele falou assim. Rapaz, eu não vou lembrar agora, cara. Mas ele falou bem de você. Falou assim, rapaz, ele é incentivador, ele incentiva a fazer umas coisas na escola, os projetos lá. Gosto muito. E ele foi aluno, esse cara ele foi aluno seu. Eu falei assim, que as pessoas me perguntam, quem vai lá agora? Quem que vai lá agora? A gente acaba falando, vai fulano e tal. Porque às vezes a gente arma uma agenda, só que às vezes acontece, pode acontecer. Tem um outro compromisso, aconteceu algo, né? Com certeza. E acaba não dando certo. Então eu fico com medo de falar, vai tal pessoa, a pessoa não vem e tal. Mas o que a gente entende, a vida ela é ociosa e acontece várias coisas. Com certeza. Né? Tamo aí, né? Estamos vivendo essa vida, mas não temos o poder disso, né? Pode acontecer algum imprevisto e acabar não dando certo. E aí eu comentei com essa pessoa e ele falou assim, nossa, cara, eu conheço esse cara demais, falou muito bem de você. Ai, que bom, que bom. É professor que faz a diferença, né? Opa, é muito importante a educação, né? A maior gratificação de um professor é essa, né? É ele falar assim, poxa, aluno tal, rapaz, aquele aluno lá, e falou bem de você. Eu queria lembrar o nome dele, eu não vou lembrar. Se eu lembrar depois por zap, eu te mando depois quem foi esse aluno que falou bem de você. Tá, joia. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Só me ajuda aí, pede pro pessoal, os amigos seus aí, dá se inscrever no canal, fortalecer lá. Pessoal, não deixa de se inscrever, dá um likezinho aí, né? Maravilha. E vamos seguir aí o canal, vamos potencializar esse projeto aí que é muito legal. Muito bom e a gente tá junto aí, tamo junto. Bom, você viu que o espaço nosso aqui é simples, né? Mas a gente consegue fazer como assim, numa forma assim, né? Técnica falando, né? Fazer magia aqui, né? Maravilhoso, cara, gostou. Legal o conteúdo aqui. A gente sentiu em casa, viu? Gente, pela câmera aí, o Rony dá um tchauzinho pra aquela câmera ali, ó. Tchau, gente. Tchau, gente. Até mais, até a próxima, se Deus quiser. Hein? Tchau. Podcasts.